Tem mais uma pergunta sobre provas também. Boa tarde. Meu nome é Flávia, eu sou da Unip, estudante da Unip. Já que estamos falando de provas acrescentadas em processos, no caso, como uma carta psicografada, que não é aceita comumente, o que você acharia no caso da hipnose para provas de processos criminais que não são resolvidos comumente? Bom, essa pergunta muito bem feita, muito interessante. Se a hipnose tiver o consentimento do hipnotizado e das partes processuais, com um método científico, porque a hipnose se admite um método científico, é viável, como uma figura indiciária. Agora, o problema todo é que nós temos uma vinculação de dignidade probatória. Vamos deixar claro, vamos imaginar uma pessoa hipnotizada, que neste grau fora do comum, no inconsciente, consegue descobrir a arma de um crime, que há 10 anos estavam procurando. Ela, vamos usar uma expressão, durante o seu sonho diz: a arma está na fazenda tal, ao lado de uma figueira enterrada. A polícia vai lá e encontra esta arma. Vai utilizar esta prova ou não? Vai utilizar a prova. O meio que chegou à prova, então, é lícito. Agora, se obrigar a pessoa a esta conduta, aí eu vou ter uma produção degradante e não vou admitir. Agora, me permite te dizer, Sandra, né? Flávia, me permite, Flávia. Nós temos que criar uma ideia de que o método de interpretação do direito, muito fechado, tem que ser rompido, porque nós estamos hoje num mundo totalmente diferente, com uma consciência diferente. O tempo já não é algo absoluto. Já se sabe que o tempo é relativo. 2 aviões partiram do mesmo local, com a mesma velocidade, deram a volta no mundo, num cronômetro atômico, e em razão da rotação da Terra, um chegou mais cedo, o outro chegou mais tarde. As teorias do tempo, de que se o indivíduo fica na Lua, ele envelhece menos tempo, já estão comprovadas. Então o tempo deixou de ser absoluto. Isso significa dizer que nós temos que observar métodos de interpretação. Nós temos que sair de que 1 mais 1 é 2, já não é tão assim. O absolutismo está dando hoje lugar ao relativismo. As filosofias são relativas. Então nós temos que tomar muito cuidado. Alguém tem mais alguma pergunta sobre... Porque nós temos um horário e eu queria aproveitar, se de repente se a gente pudesse pontuar alguns tópicos importantes sobre o habeas, antes de... Pode ser? Não sei se... Eu ia fazer aqui só minha última intervenção, porque eu vou ter que sair. Fica à vontade. Mas eu vou deixar o e-mail para vocês, para quando vocês precisarem contatarem, e vou pedir também ainda para o pessoal da editora. Tem alguma editora aqui que fique fácil para o pessoal ter acesso aos livros? Da Livraria do Advogado eu sei que o professor tem livro pela Livraria do Advogado, de nulidades, né? Mas eu aviso o pessoal da livraria mandar para cá. Mas daí é a Capitais que estava representando a editora. A livraria, eu falo com eles. Perfeito. Aí eu peço o pessoal na semana que vem trazer. Capital, toda essa matéria que eu estou dando para vocês, até as questões mais delicadas, elas estão nos livros. E é interessante a gente examinar. Os habeas corpus para passarinho, por exemplo. É curioso. Bom, meu e-mail, Lúcio Constantino, via V de viação, I de internacional, o maior time do Brasil, e A via hífen, traço, não é underground, traço, rs.net. Lúcio Constantino, via rs.net. Vocês tendo alguma dúvida, alguma pergunta, queiram fazer, podem mandar para mim, eu respondo. A gente tem a oportunidade muito de comunicar com os acadêmicos, eu acho muito bacana isso. Às vezes eu recebo e-mails até de juízes me questionando sobre questões vinculadas a índios, habeas corpus para índios, e essa troca de conhecimento faz parte do nosso dia a dia. Oi. Vai depender do juízo. O tribunal não... o juízo aceitou.
O juízo de primeiro grau aceitou. Tem juízes que aceitam. As referências todas que eu vi, as críticas que vieram contra a aceitabilidade da carta, eram críticas infundadas. Sensacionalismo, um absurdo. Como é que o morto vai falar? Tá? Mas é um tema que a gente pode abordar porque eu consegui demonstrar a cientificidade dessa questão da carta. Com a Constituição, eu demonstrei que havia uma cientificidade. Então esse é um tema um pouco mais profundo, que eu tenho que aí mostrar um pouco de filosofia, preâmbulo da Constituição. Basta ver, gente, a Constituição é laica. A Constituição diz lá, laico, a laicização, ou seja, não se acredita, não tem a religião, mas o preâmbulo começa, que Deus abençoe o povo brasileiro. Então, que laicismo é esse? Se já começa falando em Deus. Eu assisti um filme que se chama Falando com os Mortos. É um filme em fatos reais. E que um médium, ele conseguiu ajudar a polícia a desvendar vários crimes contra crianças que eram enterradas vivas. E eu acho que, pelo que eu me lembro, no final do filme, a pessoa que cometeu os crimes, isso serviu como prova para que prendesse a pessoa que fez esse ato com crianças. Não vamos longe. Nos Estados Unidos, nós temos alguns estados que utilizam os médiuns para as investigações criminais. E os médiuns conseguem chegar muitas vezes ao cadáver, às armas. Tem médiuns profissionais disso aí. Tem um trabalho feito, e eu tenho até anotado em casa, eu não tenho aqui.